Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um OAB Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho a ser desenvolvido neste ano pela advocacia, a implementação do balcão virtual aprovado pelo CNJ, Conselho Pleno e muito mais. Fique com a gente, já estamos no ar. O trabalho não para. A Ordem dos Advogados do Brasil começou o ano judiciário de 2021 com muita dedicação e responsabilidade em prol da advocacia. Sobre o assunto, nós conversamos com o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Acompanhe. 2020 foi um ano terrível, sejamos francos. A advocacia passa por enorme dificuldade, o povo brasileiro passa por enorme dificuldade. Nós perdemos 224 mil vidas até agora, parentes, irmãos, filhos, pais, colegas de trabalho, grandes pensadores do mundo do direito, grandes professores. Perdemos vidas valiosíssimas, como todas as vidas são. Agora, nós conseguimos, dentro do possível, continuar trabalhando, né, com uma série de excepcionalidades, compreendendo o momento de exceção. E o que eu pretendo aqui para 2021 é, compreendendo que essa transição, principalmente para o processo digital, ela é irreversível, ela veio para ficar, que essa transição não venha a diminuir as prerrogativas da advocacia, o acesso da população ao judiciário, que não venha diminuir o contraditório, a ampla defesa. Nós temos que usar a modernidade a nosso favor, usar a tecnologia como uma forma de solução dos nossos graves problemas. Agora, não podemos esquecer todo o histórico de princípios, legislação, dogmático da advocacia, dos princípios basilares da advocacia, que construiu no Brasil uma experiência única no mundo. Acho que nós, esse ano, temos que continuar cuidando dos assuntos da advocacia, voltados para amparar a advocacia brasileira. Estamos criando aqui formas de, por exemplo, ampliar os espaços de coworking. A tecnologia veio para ficar e nós temos que proporcionar à enorme advocacia brasileira, com seus mais de 1.200.000 advogados, os meios de acesso a esse mundo digital. Nós temos que investir em soluções tecnológicas como o escritório digital, que estamos construindo em parceria com o CNJ. E no campo da cidadania, que é o campo da OAB também, a OAB, na história brasileira, é a porta-voz da sociedade civil. No campo da cidadania, defender a democracia, como todos os dias assim tem sido feito na nossa história, lutar pela vacinação, pela saúde, proteger a Constituição Federal e garantir que as paixões de momento, conjunturais, não ameacem a liberdade, né? Nós, no Brasil, demoramos muito para conquistar a liberdade e perdê-la seria um crime terrível para todos nós, para a nossa geração. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a implementação do balcão virtual, ferramenta que torna permanente o acesso remoto direto e imediato dos usuários da Justiça às secretarias das varas em todo o país. Trata-se de uma demanda amplamente debatida no Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB, cujo reflexo será a desburocratização e a agilidade no atendimento do Judiciário aos cidadãos. Os sites dos tribunais disponibilizarão em até 90 dias links fixos de acesso para o atendimento virtual. O Conselho Pleno da OAB se reuniu na última semana para debater e deliberar temas voltados à advocacia e à sociedade. Entre as decisões está a aprovação por unanimidade do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra mudanças no Código de Processo Penal inseridas pela Lei 13.964 de 2019. A norma questionada pela ordem permite a execução imediata das sentenças penais condenatórias proferidas no âmbito do Tribunal do Júri, quando a pena privativa de liberdade for fixada igual ou acima de 15 anos de reclusão.
A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, lastreada em minucioso e percussiente parecer da lavra do professor Lênio Luiz Streck, opinou pela propositura de ação direta de inconstitucionalidade com fins de impugnar a disposição contida no artigo 492, inciso 1, a linha E, e seus parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do Código de Processo Penal, cuja redação foi conferida pelo artigo 3º da lei popularmente conhecida como pacote anticrime, a qual passou a autorizar a execução provisória da pena privativa de liberdade, quando fixada no âmbito do tribunal do júri em patamar igual ou superior a 15 anos. Copio aqui, reproduzo o texto do artigo 492 no meu voto, que eu vou me furtar de lê-lo em sua integralidade. A priori, manifesta a legitimidade desse Conselho Federal para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei federal que contrarie norma constitucional consoante a previsão contida no artigo 103, inciso 7º da Constituição Federal. A representatividade desse Conselho Federal é autoexplicativa e promana de seus próprios objetivos institucionais, de defesa da Constituição e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, artigo 44, inciso 1 do Estatuto da OAB. A questão de fundo, por seu lado, reveste de inequívoca repercussão política e social, transcendente de interesses meramente particulares, ilação a que se chega pelo simples cotejo entre a norma impugnada, cujo núcleo é a execução provisória da pena privativa de liberdade, quando fixada no âmbito do tribunal do júri em patamar igual ou superior a 15 anos, e a Constituição, suficiente bastante para se lhe imprimir os efeitos erga omnes a partir da declaração de inconstitucionalidade do preceito normativo que lhe dá guarida. Em outra decisão, o Conselho aprovou também de forma unânime a proposta de ingresso da OAB como amicus curiae em ADI, que pede a suspensão de despachos do Ministério do Meio Ambiente sobre biomas brasileiros, sobretudo ao novo Código Florestal e à Lei da Mata Atlântica. Como o despacho 4410 do Ministério do Meio Ambiente foi espontaneamente revogado em 3 de junho de 2020, a referida ação civil pública foi extinta sem julgamento de mérito pela perda superveniente do objeto, cuja sentença é datada de 28/8/2020. Entretanto, senhores conselheiros, e é importante que se atente a isso, entretanto, no mesmo dia da revogação espontânea, 3/6/2020, a Presidência da República distribuiu junto ao Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, tombada sob o número 6446, de relatoria do ministro Luiz Fux, visando que a Suprema Corte declare, abre aspas, a nulidade parcial sem redução de texto do conjunto normativo formado pelos artigos 61A e 61B da Lei 12.651 de 2012, Código Florestal, e artigos 2º, parágrafo único, 5º e 17 da Lei 11.428 de 2006, de modo a excluir do ordenamento jurídico a interpretação inconstitucional dos referidos dispositivos que impede a aplicação do regime ambiental de áreas consolidadas à área de preservação permanente inserida no bioma Mata Atlântica. Diante disto, aquela proposição original de ingresso da OAB enquanto amicus curiae na ação civil pública restou prejudicada. No entanto, neste mesmo procedimento, postula a CNDA do Conselho Federal que a OAB se habilite na condição de amicus curiae, agora na ação direta de inconstitucionalidade 6446, como fito de, abre aspas, contribuir para a improcedência da ação de controle concentrado proposta pela Presidência da República, fecha aspas. Mais informações sobre o Conselho Pleno da OAB, você confere lá no nosso site. Basta acessar oab.org.br. A OAB Nacional protocolou na última semana um requerimento no STF em que solicita acesso a todas as mensagens trocadas por autoridades públicas no âmbito da Operação Spoofing, que está relacionado ao respeito às prerrogativas dos advogados. O pedido de ingresso foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Pleno da OAB. No documento, a ordem afirma que sua motivação, abre aspas, é o interesse de garantir a boa aplicação das leis,
de resguardar garantias constitucionais que tutelam seus inscritos e de zelar pela separação dos poderes e pelo respeito a possíveis eventuais violações das prerrogativas dos advogados, inclusive aquela relativa ao exercício profissional, elemento basilar e pressuposto do Estado democrático de direito, fecha aspas. Saiba mais sobre esse assunto lá no nosso site. A OAB Nacional realizou o debate virtual Feminicídio e a Legítima Defesa da Honra, na perspectiva de gênero, para debater medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e lançar um manifesto de repúdio à tese da legítima defesa da honra. Acompanhe. No final das contas, a gente precisa, para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher em nosso país, que todas as instituições se comprometam no seu cotidiano e com o que é possível, com práticas e com ações que, de fato, possam implicar mudanças no que se refere à transformação dessa realidade. O Brasil é o 5º país do mundo, maior número de feminicídios, a gente vive repetindo isso, entretanto, o número só aumenta. Quando a gente olha o número de feminicídios, ano passado foi maior do que 2019, 2019 foi maior do que 2018, a gente assistiu no final do ano passado casos muito tristes de feminicídio, justo no final do ano, inclusive aquele caso trágico, filmado, do feminicídio de uma juíza, na frente das filhas, um caso que ganhou o noticiário, e uma situação que me marcou porque quando a gente analisa as situações que as pessoas mais chamavam atenção, na frente dos filhos, arma branca, logo após o divórcio, e quando a gente analisa os números dos casos de feminicídio, a gente sabe que isso é o caso médio do feminicídio, é o padrão. E, em regra, a gente sabe que a maior parte dos casos de feminicídio são na frente dos filhos, quase 50%, um percentual muito alto, arma branca, um percentual muito alto logo após o fim do relacionamento, ou seja, aquele caso não era a exceção. Aquele caso era o caso que descreve um número muito grande dos feminicídios em nosso país. Mas, infelizmente, foi filmado e a gente teve ali aquilo chegou de uma outra maneira na nossa realidade. Então, que a gente possa, enquanto sociedade, e esse é o propósito do Conselho Federal, é o propósito da Comissão Nacional da Mulher Advogada, da BNCJ, de cada um de nós aqui, dedicando esse tempo e nosso compromisso. Eu sei que cada um de nós aqui tem um compromisso cotidiano no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, que a gente possa estar adotando práticas e ações dentro de um propósito de transformação dessa realidade. A violência contra a mulher tornou-se questão pública estrutural. A violência machista tem de ser discutida, tem de ser tratada de forma aberta e as situações para evitá-la apontadas de forma bem clara. A decisão do STF de aceitar a tese de legítima defesa da honra desmerece toda a luta feminina travada ao longo de várias décadas que resultaram em ganhos legais que mostraram que agressões e assassinatos de gênero e cometidos no ambiente doméstico não devem ser banalizados. A lei foi criada para mostrar aos agressores que a sociedade não tolera mais esse tipo de situação. A lei não vai evitar o crime, mas vai mostrar que aquele que o praticar, será punido pela sociedade, não ficará impune. O direito é um importante instrumento para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana. O direito não pode ser utilizado para retroceder, para reafirmar o pensamento de uma parte da sociedade conservadora, quando o que está sendo discutido é o papel da mulher na sociedade. E quando se discute a proteção aos direitos das mulheres, temos de levar em consideração o papel do Estado, além de fazer valer a lei, de exercer o seu papel repressivo em relação aos infratores da lei, o Estado precisa oferecer condições para que as vítimas possam retomar as suas vidas, reconstruir as suas dignidades, retomarem a autoestima. Cabe ao Estado instituir políticas públicas e leis que afirmem os direitos das mulheres e garantam a proteção
principalmente para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Uma história que chocou a população. Uma criança de 11 anos foi resgatada em Campinas, São Paulo, após ser encontrada por policiais militares com as mãos e pés acorrentados dentro de um barril de ferro. Segundo a PM, o menino estava debilitado e apresentava sinais de desnutrição. Sobre o assunto, nós conversamos com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e com a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entrevistas que você acompanha agora. Que a gente constata com um fato grave desse, que foi denunciado pelo vizinho, segundo a matéria, que levou a polícia a ir libertar aquela criança, numa situação que nem na Idade Média se via aquilo, privar alguém de alimentos, privar alguém de liberdade, privar do sol, privar até da respiração, colocar dentro de um tanque, de metal, numa situação daquela, né? É exatamente a evidência de que nós estamos numa sociedade doente. Aquilo foi a família. Não foi um infrator, não foi um estranho, foram os pais que fizeram aquilo. Então, a proteção integral, especial, que a Constituição e depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 88, o Estatuto de 90, asseguram à criança essa proteção integral como responsabilidade de todos, do Estado, da sociedade, só vem a evidenciar a necessidade de que isso seja implementado, seja monitorado, seja fiscalizado de forma efetiva para um quadro daquele não se repetir. É um quadro horroroso, é um quadro que indignifica toda a humanidade. Aquilo retira qualquer réstia de humanidade num contexto daquele. Então, Paulo, a comissão vê com muita preocupação. A comissão também registra que, segundo a matéria, houve falhas do Conselho Tutelar, que já havia denúncias dessa criança ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar não produziu uma visita para encontrar. Isso está sendo objeto de investigação. Mas é algo terrível. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB repudia com toda a força esse tipo de atitude. E mais grave porque foi no âmbito familiar. E como que a comissão ela avalia, nesse caso, a vulnerabilidade dessa criança em consideração aos direitos humanos? Total. O que é o lar? O que é a família? Base da sociedade. É o local de aconchego, é o local de formação, de desenvolvimento sadio de uma criança. É um lugar onde você deve ter afeto, carinho, muito apoio, muita compreensão, correção, muito diálogo, mas jamais uma tortura daquela. Não existe, Paulo, você não tem um rito de torturador que pega uma pessoa, coloca dentro de um tambor de metal, submetida a toda a temperatura ambiente, e deixa essa pessoa ali para alimentar-se, que comia casca de fruta, ou para beber e fazer suas necessidades fisiológicas dentro do recipiente daquele. Nas piores masmorras que se tem notícia, até das ditaduras, nunca se viu algo tão semelhante. E a comissão, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia, num contexto geral, se preocupa com essa situação e vai trabalhar firme para que tudo seja esclarecido e os culpados sejam punidos, com certeza. Sem dúvida. Inclusive, a primeira medida é destituir o pátrio-poder desses pais. O antigo pátrio-poder, que é a administração familiar. Eles não têm como ficar com o poder familiar com a criança que torturava. E depois se investir muito num tratamento psicológico, num tratamento psicanalítico para essa criança, ela ter todo esse apoio para que ela se reconstrua e encontre um lar substituto onde ela tem afeto, carinho e essa proteção integral e esse cuidado integral que toda criança precisa e merece. Quer dizer, são casos como esses que tocam a todos. Você não precisa ter nenhum crédito em direitos humanos, não precisa ser advogado. Qualquer pessoa que diga eu sou humano se choca com uma situação daquela. Então, o repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil é total a situações como essas. Existem crianças, e são muitas,
não só essa, que vivem em situação de abandono e em situação de negligência familiar, mesmo estando, né, convivendo com os seus familiares, com a sua família, com pai, com mãe, com irmãos. Essa criança estava no interior do lar. A violência foi intrafamiliar. E o que se percebe é a dificuldade de se compreender as razões, os fatos que levaram a esse tipo de violência intrafamiliar, violência praticada por aqueles que deveriam proteger. E tudo isso precisa ser compreendido a partir da primeira infância, a partir de quando essa criança nasce e a partir da condição socioeconômica dessa família. Ou seja, o que de fato leva uma mãe a acorrentar um filho ao sair para trabalhar? Que trabalho existe com essa família, seja pela sociedade, seja pelo Estado? Quando eu falo do Estado, eu falo do Serviço Municipal de Assistência Social e do Serviço Municipal de Saúde. Porque essa é uma situação onde existe um risco para a criança e um ato de violência praticado por um adulto. E tudo isso não é um fato novo. E a denúncia a partir de alguém que é um terceiro, que não é alguém que deveria estar também cuidando. Porque me parece que foi noticiado o fato por alguém de dentro de casa. Existe essa situação, por alguém de dentro de casa ou pelos vizinhos. Qual é o papel daqueles que vivem na comunidade? Qual é o papel do conselho tutelar? Porque, veja, a figura do conselho tutelar é aquela pessoa que vive na comunidade, que conhece as pessoas que moram na comunidade. E onde estavam esses atores, que nós chamamos de atores, que fazem parte da rede de proteção. E por que essa criança não está na escola? Ou se ela está na escola em um contraturno, o que acontece que a escola nunca identificou o fato? Ou se essa criança é uma criança que tem problemas mentais ou que tem algum tipo de deficiência, como o sistema de saúde não acompanha ou como ele acompanha essa criança? São questionamentos que eu faço com a pergunta que você me faz, Paulo, porque é preciso que se compreendam, que a sociedade compreenda as causas. E é preciso que a sociedade discuta como funciona o serviço local, que é a rede de proteção, e como isso é discutido em alguns órgãos, a exemplo das discussões que são feitas com os conselhos tutelares, com os conselhos dos direitos, com as secretarias que tratam da assistência a essas famílias vulneráveis. A senhora falou de processo criminal. Essa situação ela pode ser associada ao crime, por exemplo, de tortura, bem como a possibilidade de indiciamento do pai também por maus tratos? Com certeza. Essa é uma situação de maus tratos comprovada e de crime que tem que ser configurado, né? A responsabilidade pelo dano à criança, consequentemente, é um fato comprovado e que precisa, né, ser penalizado aqueles que são responsáveis pela criança, que deveriam cuidar, proteger, amparar e, na verdade, causam esse ato de violência, praticam esse ato de violência. Mas o que a gente não pode esquecer também é que, associado a isso, nós não podemos fazer a discussão somente do processo criminal. Nós precisamos também fazer a discussão da responsabilidade social, ou seja, como analisar e como avaliar
o tratamento que é dado a essa criança, né, pós-descoberta do ato de violência. Como será encaminhado? Como essa criança será tratada? O serviço está funcionando? Qual é o papel de cada um nesse trabalho, que é um trabalho de forma articulada e transversal por toda a rede de proteção? Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!